Assista agora à mensagem da celebração da família do último domingo. Deus abençoe. Ok. A última pregação eu pedi para vocês abrirem em Tiago. Perdão, não foi aqui não, foi no culto de oração, né? Então não foi aqui, então mais uma vez eu pedi para vocês abrirem para Tiago. Capítulo 1. Eu dizia naquele momento, no culto de oração, sexta-feira anterior, acho que umas 2 sextas-feiras atrás, que na Bíblia existem algumas coisas difíceis. Na palavra de Deus existem algumas coisas difíceis. Essas coisas difíceis são difíceis não porque Deus coloca dificuldade, não porque são difíceis de entender. Não, o Evangelho de Cristo é muito fácil, a Bíblia é muito fácil. A Bíblia, aliás, irmãos, nunca esqueçam disso. A Bíblia não é um livro de mistérios, como alguns pregam por aí. Isso é um mistério, isso é uma coisa muito difícil. Não, a Bíblia não é uma Bíblia de revelação. A Bíblia não é um livro de mistério no sentido de que Deus está escondendo as coisas da gente. Pelo contrário, se Deus não se revela, nós jamais o conheceríamos e jamais o entenderíamos. Então a Bíblia é um livro de revelação. Deus se revelou, porque de outro modo nós não temos como conhecê-lo. Agora, tem coisas difíceis. E eu citei naquele dia, e vou repetir aqui, por exemplo, o versículo 2 de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, depende da sua versão, coloca de grande alegria, o passardes por várias bênçãos. Fiquem alegres quando passar por várias bênçãos. Esse está escrito aí? Tende motivo de grande alegria, polirrará muita alegria. O passar de por quê? Se fosse por uma, já estava difícil. Mas se alegrem quando passarem por várias provações. Aí eu perguntei para o pessoal, que vou perguntar para vocês que não estavam naquele dia. Alguém aqui já foi fazer aquela cirurgia, por exemplo, de pedra na vesícula? Aleluia, glória a Deus, eu estou com pedra na vesícula. Amanhã eu vou passar por uma cirurgia, tal. Não sei se vou voltar vivo. Ou foi tomar bezetacil, glória a Deus. O médico passou 10 bezetacil para mim. Ai, que bênção. Ou perdeu o emprego e disse, aleluia, que bênção essa aprovação. Mas quem escreveu isso, não escreveu à toa. Isso aqui é a palavra de Deus. Tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações. Em outras palavras, nós temos que repaginar nossa mente, nós temos que repaginar nosso espírito para tentar viver isso aqui. É bem verdade que o que ele está dizendo aqui, a palavra alegria na língua grega, também pode ser traduzido como graça, charis, graça. E na realidade o que ele está dizendo é o seguinte, que nós cristãos, quando passamos por provação, ou quando passarmos por provações, nós ainda temos motivo de ter alegria. Nós somos o único povo que mesmo passando por lutas e dificuldades, nós temos esperança. Nós temos a paz. Lembre-se que o que o pastor Paulo pregou algum tempo atrás aqui. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de briga. Paz não é só isso. Paz é você ter confiança, ter esperança, mesmo nas lutas e nas dificuldades. Nós somos esse povo que temos isso. Tiago, que escreveu isso, eu falei naquele dia, vou repetir. Quando ele escreveu isso aqui, ele escreveu no ano 67, 69 da era cristã. Ele é irmão de Jesus Cristo, meu irmão de Cristo, né? E quando ele escreveu isso, ele viveu isso aqui. Não é uma demagogia, não é masoquismo, não é algo que está longe de nós. Não. Sabe por quê, meus irmãos? Esse mesmo Tiago que escreveu isso, ele passou por várias provações, inclusive a morte dele é terrível. Colocaram Tiago no pináculo do templo, está lá no livro dos Mártires, Cristiano, no livro dos Mártires conta isso aqui. Colocaram ele no pináculo do templo. E mandaram ele negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E mandaram justamente ele por vários motivos. Primeiro, porque ele é meu irmão de Cristo. O irmão mais velho dele por parte de pai. Por parte de pai e mãe, no caso, né? Por parte de mãe. Ele é o irmão mais velho de Cristo. Segundo, ele era bispo de Jerusalém. E ele morreu em Jerusalém. Ele foi o líder da igreja em Jerusalém.
Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver que Tiago era o líder da igreja, não era Pedro, como a igreja católica prega. Não. O líder da igreja de Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus Cristo. Aliás, foi ele que decidiu o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, o primeiro concílio ecumênico. Quem deu a decisão foi Tiago. Quem enviou os apóstolos para poder passar a decisão do concílio foi Tiago, mostrando que ele era o líder de Jerusalém. Além da Bíblia, a história também prova isso. E mandaram ele dizer, negue que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tiago estava no meio de uma grande provação, meu filho. No pináculo do templo, servindo de espetáculo, e mandando negar que o seu meu irmão era verdadeiramente o Filho de Deus. Os cristãos criaram, assim, uma frase que eles repetiam o tempo todo, os primeiros cristãos, que é a palavra ictus. Ictus na língua grega. Ictus na língua grega significa peixe. E peixe na língua grega, a palavra peixe é um acróstico que eles usavam para se identificar como cristão. Então, iota, Jesus. O X, que em grego é Christos, Isus Christos, Jesus Cristo. O Y, que é um Uzinho, o Ios, filho, em grego, o Ios, filho. O Taf, que é um T, Theos, Deus. E o S, que é um sigma, parece com S, que significa soter. Então, ictus, na língua grega, peixe na língua grega, se tornou um acróstico. Significa Jesus, Christos, o Ios, Theos, soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ou se quiser, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Tanto faz. Então, Tiago, ao invés de negar que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, ele fez foi afirmar. Irtus, Jesus Cristo é o Filho do Deus Salvador. E aí jogaram ele lá de cima. Jogaram Tiago do pináculo do templo. E quando ele caiu, ele não morreu. Então acabaram de matar ele com um golpe de massa na cabeça. Foi assim que Tiago morreu. E se pudessem filmar, você ia ver que ele deu a sua vida, passou pelaquela provação com alegria. Porque ele sabia quem verdadeiramente era Jesus Cristo. Não era simplesmente o seu irmão por parte de mãe. Era o seu Deus. Era o seu Senhor. Naquele mesmo dia, eu dei alguns exemplos. Porque ele mesmo vai dizer como nós temos que passar pelas provações. Olha o versículo 3. A aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança. Lembra do que Cristo falou que nós precisamos para garantir a nossa salvação? É na vossa perseverança que sereis salvos. As provações não são para Deus saber se somos dele. As provações é para nós sabermos se somos de Deus. Essa é a questão. E ele diz que a perseverança, uma vez confirmada, ela se torna forte, ela nos torna perfeitos, ela nos torna íntegros. Então, diz, para você ter isso, você tem que eliminar da sua vida 3 coisas. Perdão, você tem que colocar na sua vida 3 coisas. Primeiro, a perseverança. Segundo, versículo 6, você tem que ter uma fé forte, uma fé vigorosa. Versículo 6, peça, porém, com fé em nada duvidando. Aliás, meu irmão, dúvida e fé são 2 coisas que se excluem. Se você tem dúvida, é porque não tem fé. Se você tem fé, não tem dúvida. Não pode ter as 2 coisas, porque uma exclui a outra. Então, quando passarmos por lutas e provações, lembre-se, eu tenho que perseverar. Porque é na perseverança que eu vou ganhar minha alma. Segundo, tenha uma fé vigorosa, sem dúvida. O versículo 5 que eu pulei, ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu estou pedindo a Deus sabedoria nessas lutas que eu estou passando. Senhor, me mostre o que o Senhor quer. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor está me ensinando. E a outra coisa que ele vai dizer no versículo 8.
versículo 7, versículo 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, se você tem uma fé vacilante. Homem de ânimo dobre. Então eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter sabedoria nas dificuldades, eu tenho que ter uma fé vigorosa, e eu não posso ter uma mente dividida, um coração dividido. Ânimo dobre significa isso, uma mente dividida, um coração dividido. Se eu conseguir nas lutas e dificuldades, se os meus amados irmãos conseguiram nas suas lutas e dificuldades, manter a perseverança, não desanimar. Não deixe de vir para a igreja. Ah, está passando muita luta, muito problema. É o melhor lugar para você vir para a igreja. Estou acabando de dizer. 4h30, eu quase digo para o pastor. Eu estava gelado, com as mãos, até hoje estou gelado ainda. Eu digo, pastor, não tenho condições. Sabe o que eu fiz? Você quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquela estrada caminhar, vou caminhando, falando com Deus, vou orando. Se morrer, morreu. Se não morrer, eu volto e vou para a igreja. E tal. Não deixe de vir para a igreja por causa de luta. É exatamente o que o diabo quer. Vem para a igreja. Estou brigado com o marido, vem para a igreja, que aqui Deus vai mudar. Mas eu estou brigado com a minha mulher, vem para a igreja. Eu estou com problema financeiro, vem para a igreja. Eu estou com problema de saúde, vem para a igreja. Só não vem se não puder mesmo, se estiver na UTI, na cama, não puder. Mas se puder, vem. Nós estamos no lugar de Deus, na casa de Deus, no lugar de milagres, na casa de oração, onde os olhos de Deus estão postos todos os dias, onde Ele recebe nossas orações. Eu falei isso naquele dia, na sexta-feira. Só que naquela sexta-feira eu usei essa introdução e falei das lutas do apóstolo Paulo. Hoje eu quero dar outro enfoque, uma outra visão. Abram suas Bíblias para 2 Pedro, para 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 5. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Olha o que uma pessoa que tem perseverança, olha uma pessoa que tem sabedoria, olha para uma pessoa que tem uma fé vigorosa, olha para uma pessoa que não tem a mente dividida, o coração dividido, uma mente dobre, um ânimo dobre. Olha o que uma pessoa é capaz de fazer no momento de grande provação, de grande tribulação. Olha o que um cristão, o que um crente que tem perseverança, que tem uma fé vigorosa, que tem sabedoria, que não está dividido entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, entre Deus e o mundo, que não está dividido, ele tem um coração reto, não tem um ânimo dobre, a mente dividida. Olha o que a pessoa é capaz de fazer. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, que por ele o Senhor dera vitórias à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Eu nem sei quanto é que dá em dinheiro isso aqui, mas é uma fortuna. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo.
Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Lembre-se, 4 coisas necessárias nesses dias de lutas e provações. Não pode esquecer: perseverança, sabedoria, fé vigorosa e não ter uma mente dividida. Nós estamos aqui vendo uma menina que foi levada cativa para a Síria. O ano é 852 a 841 a.C., ou seja, quase o 9º século antes de Cristo. 900 anos quase antes de Cristo. Esse texto, se você ler aqui, pode achar que é um texto que Naamã é a figura central. Não é. Você pode ler e achar que o profeta Eliseu é a figura central. Tem um grande destaque, mas ainda não é. O grande destaque desse texto é essa menina, que nós sequer sabemos o nome dela. Israel e a Síria viviam em pé de guerra. Nesta época havia um trato ou um tratado de paz entre Israel e a Síria. Israel pagava tributos à Síria para que a Síria não invadisse Israel. Então havia um acordo de paz, um tratado de paz. O texto começa falando de Naamã, chama logo a atenção. Comandante do exército do rei da Síria, grande homem. Ele era o 2º homem mais poderoso do mundo na sua época, abaixo apenas do rei. Era um general de guerra, era um homem rico, era um homem importante, era um homem famoso, era um homem assediado, era um homem bajulado, era um homem babado, temido. Ele era o cara. Aliás, o rei dependia mais dele do que ele do rei. Ao seu comando, um exército fabuloso. Mas o texto diz o seguinte: era grande homem diante do seu Senhor. Senhor com letra? Era um grande homem diante dos senhores humanos. O mesmo texto diz que por ele, através de Naamã, o Senhor, com que letra? Maiúscula, porque é Deus, Yahvé, dera vitórias à Síria. Ou seja, Naamã era o que era, não pelos seus méritos, pelas suas forças, mas porque Deus, através dele, estava escrevendo a história. Deus tem um plano. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você olhasse aos olhos humanos, alguém acharia que era a capacidade dele, que era a grandeza do... Mas não. Eles eram o que Deus queria que eles fossem. Eles venciam porque Deus é que estava vencendo. Deus tinha um plano. Meus irmãos, a USP, a Unicamp, a PUC, Harvard e essas universidades aí, quem faz história sabe disso, acham que os homens escrevem a história da humanidade. Morrem brigando, achando que nós temos o controle do mundo e que nós estamos escrevendo a nossa história, que cada um é dono da sua história. Tolos.
A história repousa na mão de Deus. A história da humanidade é a história escrita pela mão de Deus. Tem uma vírgula. Ele era herói da guerra, porém, leproso. Eu conheci uma pessoa com lepra lá no Nordeste. É horrível. A lepra, até o início do século XX, matava muita gente. Ainda hoje mata muita gente em algumas regiões da África e outras regiões por aí. Alguém com lepra era uma pessoa condenada. Era um morto-vivo. Lepra e tuberculose, até o início do século, eu também conheci uma pessoa tuberculosa. É triste. Lá no Ceará. Era tudo separado, o copo separado, a roupa separada, a cama separada, tudo com um lencinho aqui na frente para não falar, não podia nem chegar perto dele. Era uma pessoa que vivia assim, esperando mesmo o dia, triste. Esse homem tinha tudo, porém leproso. Diz o texto que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A palavra menina aqui, preste atenção, adolescentes, já que vocês vão para o encontro sábado, lembra do que eu vou falar. Preste atenção, adolescentes. Essa palavra menina aqui é a palavra hebraica para adolescente. É a palavra grega e hebraica para adolescente. Ela tinha entre 12 e 15 anos, essa menina. Se tem uma pessoa que eu vou fazer questão de chegar no céu e conhecer, essa daqui. E aí vem a única frase dela em toda a Bíblia. A única frase dela, mas que tem tanta coisa para nos ensinar. Ela diz assim: disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Espera aí. A palavra que aparece na minha tradução, tomara, é aquela interjeição, é aquela palavra de interjeição que chama de desejo. Algumas versões colocam oxalá. Faz tempo que ninguém usa a palavra oxalá, né? Oxalá, tomara, é aquela expressão de desejo. Quem dera, se isso acontecesse. Agora preste atenção. Ela foi levada cativa de Israel para um país distante. A Síria devastou Israel várias vezes. O texto é um silêncio acerca da família dela, que provavelmente ela ficou só. Não tinha mais pai, talvez não tivesse mais a sua mãe, talvez tivesse morrido lá, porque todo mundo de Israel, quase todo mundo era soldado. Não tinha mais a igreja, não tinha mais o Atide para ir, não tinha mais o Point com seus coleguinhas. Estava numa terra estranha, com deuses estranhos, com língua estranha, com cultura estranha, escrava. Ela podia dizer o seguinte: rapaz, esse desgraçado acabou com o meu país, acabou com minha família, acabou com minha vida, acabou com os meus sonhos, acabou com minha história. Mas eu vou ficar aqui vendo ele morrer aos pedaços, cair nos pedaços. Ele pode ter destruído a minha vida, mas eu vou ficar aqui assistindo de camarote a morte dele. Ela podia ter esse sentimento. Ou então, olhar para a lepra dele e dizer o seguinte: castigo, bem feito. Deus está castigando ele e vai morrer porque fez isso com Israel. Ela podia ter esse sentimento. Nós teríamos esse sentimento. Ela vai dizer o que Tiago vai dizer: perseverança, fé, sabedoria e um coração nas mãos de Deus. Essa menina vai viver o Sermão do Monte, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Ela vai viver o Sermão do Monte 900 anos antes de Cristo pregar. Ela vai viver o Evangelho 900 anos antes de Cristo passar por aqui. Ela consegue fazer aquilo que é humanamente impossível para nós fazermos. Ela consegue amar a pessoa que a fere, que a machucou. Ela ama o inimigo. Nós, como estamos brigados com o nosso cônjuge, nós queremos que ele vá para os quitos dos infernos. O nosso cônjuge, que é o nosso, que é a nossa outra, né?
Imagina o inimigo, o que é que a gente deseja para ele? E repito, ela podia pensar assim, olha, é o seguinte, Deus está castigando. Bênção, glória a Deus, Deus existe, olha aí, ó, o que está acontecendo com ele. Ela não tem esse sentimento, irmãos. O que ela deseja é que ele conheça o Deus de Israel. O que ela deseja é que ele seja curado, que ele seja salvo. Se for colocar um tema na pregação, Lucas, o tema vai ser a vitória que vence o mundo. É o tema da pregação. Baseado lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha lá, não precisa abrir não. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É esses valores que estão faltando na igreja, são estes valores que estão faltando na igreja, são estes valores que estão faltando na nossa vida. Essa menina prega o evangelho quando tinha todos os motivos para não falar de Deus. Eu vou mais longe. Entre ela e ele há um abismo tão grande, mas tão grande, que ela tinha boas desculpas para não falar de Jesus Cristo, para não falar de Deus. Primeiro, ela é uma escrava, ele é o segundo homem mais importante do mundo. Como é que eu vou pregar o evangelho para o governador? Qual é o nome do governador? Esqueci o nome do governador. O governador do estado de Ceará, de São Paulo, como é o nome do governador? Alckmin. Como é que eu vou pregar o evangelho para Alckmin? A distância entre eu e Alckmin é desse tamanhozinho, comparado entre ela e Naamã. Ela é uma escrava, ele é um general. Ela é mulher, ele é homem. Ele é importante, ela não tem importância nenhuma. Ele é poderoso, ela não tem força nenhuma. Ela pensou, Senhor, eu até me lembro do evangelho, eu até sei que eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu até desejo, mas não posso. Não tenho como chegar nele. E dormiria em paz. Ela não desiste. Não podendo falar para ele, então ele fala para ela. Não pôde falar para ele, então fala para a esposa dele. O que chama a atenção é o coração dela. Ela tem um coração que é o coração que Jesus tem e que Cristo deseja de nós. Irmão, eu como pastor, quando preparo essas mensagens, eu fico morto de vergonha. Eu tenho vergonha, sinceramente. Essa menina me envergonha qualquer um de nós. Eu vou preparar a mensagem e dizer, ai meu Pai do céu, lá vem Deus batendo em mim. Porque ela faz isso. E eu pergunto, por que nós não evangelizamos mais? Por que nós não temos esse coração de dizer, ah meu Deus, se ele conhecesse Jesus Cristo? Nós não estamos falando de Cristo para as pessoas que nós amamos, para nossas famílias, para os nossos colegas de trabalho, de escola. Nós não estamos falando de Cristo para ninguém. Ela está falando de Cristo para a pessoa que ela devia odiar. Eu não sei se você fica com vergonha, eu fico. Eu creio que nós não falamos mais de Cristo por alguns motivos. Primeiro, nós não falamos por egoísmo. Pô, eu já estou salvo, a mulher está salva, meus filhos estão salvos, o resto que se dane. Os que eu quero que esteja salvo já estão, então, dane-se. Eu acho que nós não falamos de Cristo por egoísmo. Às vezes não falamos de Cristo por medo. Ou por vergonha. Lembra do que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós estamos chegando numa fase que nós estamos com vergonha de ser crente, porque o mundo está nos engolindo. Os valores que nós pensamos. E veja, irmão, a situação dela, a tribulação dela, a luta dela, entre 12 e 15 anos de idade. E tem um coração, um temor maior do que boa parte da cristandade hoje. E vou mais longe. Ela não tinha Jesus Cristo, no sentido da sua crucificação. Não tinha a Bíblia completa. Não tinha a revelação completa.
Ela não tinha a igreja como nós temos hoje. Não conhecia aquela canção, Tu és fiel, Senhor. Nós estamos 2000 anos depois da cruz. 2000 anos depois da cruz. Com todos os recursos para termos um coração e a fé que vence o mundo. Essa menina está 900 anos antes da cruz. E vive o evangelho de uma maneira mais profunda do que qualquer um de nós. Nós com todos os recursos, com todos os exemplos, inclusive o maior exemplo que é a cruz de Cristo. Ela consegue ter alegria, ter paz, ter esperança, ter santidade na tribulação. Consegue aquilo que é mais difícil para nós: amar o inimigo, perdoar. Se você pegar o Sermão do Monte, chega em casa e abre Mateus capítulo 6, e você lê o Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, você vê essa menina. Bem-aventurados os mansos, você vê essa menina. Bem-aventurados que tem sede e fome de justiça, você vê ela. Bem-aventurados os que choram por seus pecados, você vê ela. Então, você vê o Sermão do Monte e você olha para elas. Como é que pode? E essa pequena vida, essa jovem vida, essa fé que vence o mundo, vai ficar provado aqui para todos nós do que é capaz de fazer. Olha só. A mulher de Naamã falou para ele no versículo 4. Então ele foi e disse para o rei: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria disse: meu filho, vai logo, vai até Israel, vou fazer uma carta. Levou uma fortuna em dinheiro, que eu não sei quanto é, não dá para calcular agora. E levou então essa carta direto para o rei, dizendo que quando chegasse lá, enviasse a pessoa que ia curar Naamã. Preste atenção aqui. Na cabeça pagã do rei da Síria, Naamã, os profetas, assim como naquela cultura, né, aqueles reis, todos os sacerdotes, os profetas, eram empregados do rei. Na cabeça do rei da Síria, o profeta de Israel era o empregado do rei. Os sacerdotes eram empregados do rei. Faziam a vontade do rei. Ele não sabia que os profetas de Deus e os sacerdotes de Deus fazem a vontade do rei, mas não da terra. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Deus verdadeiro. Então, quando chega lá que dá a carta para o rei de Israel se desespera. Versículo 7. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curar da sua lepra? Vê que procura um pretexto para romper comigo. Quando o rei de Israel leu a carta, diz: não, isso aqui é uma desculpa para acabar com o tratado de paz, para quebrar o tratado e invadir Israel. Mas ainda bem que tem um porém embaixo. Eliseu, o homem de Deus, ouvindo que o rei de Israel rasgara as suas vestes, disse: deixa que ele venha a mim, e saberás que é a profeta Israel. Ou seja, nem o rei de Israel era cristão. Era tão pagão quanto Naamã. E Naamã vem com seus cavalos, vem com seus carros. Imagina aquela comitiva. Ele com aquela capa vermelha, aquele elmo dourado, aquelas roupas de general, parecia um pavão, de longe via logo ele. Com seu exército, e para na porta da casa do profeta, que naquela época era o representante de Deus na terra. Versículo 10. Eliseu nem sai da porta, nem sai fora. Manda um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meu irmão, o profeta nem saiu de casa. Hoje, eu falo, se chegasse esse homem hoje em muitos lugares, nossa, a gente botar até o tapete vermelho. Eliseu nem sai para recebê-lo. Manda apenas a palavra de Deus. Deus está dizendo isso, isso, isso. Lembre-se que 7 é o número da plenitude de Deus. Tudo que tem 7 envolvido a Deus tem a ver com a plenitude de Deus. Vai e se lava no Jordão. O Jordão não tem água milagrosa no Jordão. Nem naquele tempo, nem hoje. Hoje, principalmente, que está muito contaminado.
Tem uns cabos aí trazendo água do Jordão, né? Para batizar, para curar. Bobagem. A água do Jordão nunca foi milagrosa. Nem é e nem será. O que Eliseu está dizendo aqui para ele é o seguinte: faça isso porque é a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, vai acontecer. Naamã está passando aqui aquele teste que nós passamos quando nos convertemos. Ele tem que obedecer a palavra ou não. Ele crê ou não crê. E diz que ele ficou indignado, porque achava que Eliseu ia sair, ia invocar, ia fazer. Ele estava acostumado com o culto pagão. Por exemplo, os cultos romanos, como é que são? É aquela coisa colorida, é chapéu, é tiara, é bastão, e entra gente, e sai gente, e vai para lá, e vem vela, e vem incenso. Olha os cultos da macumba como é que é. É tudo colorido, é tudo enfeitado, e pula, e dança. Porque isso é a religião humana. É aquela coisa, sabe, para chamar a atenção. O culto de Deus é o contrário. O centro no culto de Deus é a palavra. Deus fala isso, só isso. Não vai ter aqueles pulos, não tem isso não. Aqui tem fé, aqui tem palavra. E ele ficou irado. E já ia embora. Versículo 12, até reclama, mas Abana e Farfá, os rios são melhores do que as águas de Israel. Por que eu podia ter ficado por lá, tomado banho por lá mesmo? Os seus soldados, os seus oficiais sábios, no versículo 13, diz: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Interessante como a salvação pelas obras os homens entendem. Se Eliseu disse: olha, tu quer ficar bom? Tu vai procurar e tira o veneno da jararaca. Ele faria. Tu tem que subir naquela montanha 10 vezes, correndo, sobe e desce. Ele faria. Carrega uma cruz de Caçapava até Juazeiro do Norte. Ele faria. Salvação pelas obras os homens entendem. Salvação pela graça mediante a fé os homens não entendem. Eles não entendem que é graça de Deus, que é um favor imerecido, que é aceito pela fé. E diz o texto aqui, que convencido, no versículo 14, ele foi e mergulhou 7 vezes. Exatamente como diz a palavra. Não foi 6, não foi 8. Se fosse 6, estava ferrado. Se fosse 8, também. Porque não tinha obedecido a palavra. É 7. 7 vezes ele mergulhou. E a sua carne tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Diz o texto que ele volta ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Agora, preste atenção. Ele chegou lá, montado no seu garanhão, seu cavalo, todo enfeitado, com suas armas, com seus trajes, com sua pompa. E aí, meu compadre, com sua arrogância, reclamando, inclusive: eu não quero, esse culto eu não quero, essa palavra eu não quero. Mas quando ele foi convencido, ele teve que se humilhar diante de Deus. Desça, meu filho, literalmente do cavalo. Esses homens não ficariam nus na frente dos seus oficiais. Era uma vergonha ficar nu na frente dos seus oficiais. Ele teve que ficar nu diante de todo mundo. Imagina ele tirando aquelas roupas e a lepra aparecendo. Ele tinha que ver exatamente o que ele era. Nada. Pó. Um pecador que, se não tiver Deus, é condenado. Ele tinha que descer do seu orgulho. Ele tinha que saber que ele não é nada, que ele não pode nada, que ele não tem nada. Que ele depende de Deus. Então ele se despe, se humilha e vai lá no Jordão se molhar 7 vezes. Deus quebra o orgulho, Deus quebra a arrogância. Não consegue chegar diante de Deus, ninguém consegue chegar diante de Deus, nariz empinado. Então, quando ele volta à presença do profeta, ele se pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Aleluia. Agora, pois, te peço, é a primeira vez que ele suplica na sua vida. E suplica para um homem simples, para um profeta, para um pregador da palavra de Deus. Te peço, aceites um presente do teu Senhor. É isso? Do teu? Chegou como Senhor, agora é servo. Chegou mandando, agora suplica. Chegou arrogante, agora é humilde. Chegou como se pudesse pagar pela cura e pela salvação. Reconhece que é pela graça. Não tem como pagar isso. Não tem como pagar. Então ele muda o discurso. Aceites um presente do teu servo. Ele sabia que não podia pagar. Eu não tenho como pagar a graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer, nada que eu possa dar. É graça, é favor imerecido. Aceitas um presente do teu servo. Eliseu poderia ter recebido o presente, não era errado, mas nessa circunstância, ele tinha que ter aquilo que Tiago falou. Peça sabedoria a Deus. Se ele recebe, Naamã tinha acabado de se converter. Poderia achar que de alguma maneira fez alguma coisa para Deus, pagou alguma coisa a Deus. E Eliseu rejeita. Não vou aceitar. Porque ele tinha que saber que foi salvo, que foi curado, que foi liberto pela graça de Deus. Não podia ficar dúvidas. Então ele não recebe, ele recusa. Versículo 17. Disse Naamã, se não queres, peço-te, suplica de novo, que ao teu servo, a palavra Senhor desapareceu da boca dele. Eu agora sou servo de Deus. Eu peço a teu servo 2 jumentos, 2 mulos de terra, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao letra maiúscula. Por que ele quer levar a terra de Israel? Naquelas culturas, cada deus estava ligado a uma terra. Naamã está dizendo, eu quero a terra de Israel, para levantar um altar ao Deus de Israel, para sacrificar ao Deus de Israel, para servir holocaustos ao Deus de Israel. Em outras palavras, ele queria que Deus fosse com ele. Aonde eu for, o meu Deus vai comigo. A terra de Israel também não é santa. Não vai, você vai pegar a terra lá em Israel, não, como alguns também já andaram pegando terra lá para trazer para a igreja, que você vai ganhar um frasquinho da terra de Israel, besteira. A água do Jordão não é santa e a terra também não é santa. Quem torna a água santa e a terra santa é a presença de Deus. Então ele leva aquela terra para levantar um altar a Deus. Ele não quer ficar mais longe do Deus de Israel. E ele diz no versículo 18, nisto perdoe o Senhor, sempre letra maiúscula, sempre Yahvé, a teu servo. A palavra servo não sai mais da boca dele. Quando o meu Senhor, letra minúscula, o rei, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele tinha compromissos do seu trabalho. E algumas coisas do seu trabalho parece que não agradava a Deus. Ele tinha que entrar na casa do Deus da Síria. Era um evento que havia uma vez por ano em que o rei e o general, no caso Naamã, entravam juntos. Um pegado no braço do outro. Ele nem pecou ainda. E já está preocupado com o pecado. Ele nem sabe se vai pecar amanhã. Mas se eu pecar, Senhor, me perdoa. Isso é uma transformação, isso é uma conversão. Ele se preocupa com o pecado até antes de pecar. Ele pede perdão dos seus pecados antes de pecar. Senhor, se eu tiver de fazer isso e não for do teu agrado, Senhor, me perdoa, Senhor. Lá em Lucas, precisa abrir não, Lucas 4, 27. Quando Cristo veio ao mundo, ele diz o seguinte, havia muitos leprosos em Israel, muitos judeus.
Mas a nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Cristo usa a palavra grega, não é nem curado. Nenhum deles foi purificado. E a palavra purificado lá significa apenas limpeza física, muito pelo contrário. Fala da limpeza espiritual, dando a entender que Naamã é salvo. Esta é a fé que vence o mundo, diz o apóstolo João. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? Por que tudo isso aconteceu, meus irmãos? Por que Eliseu pôde cumprir a vontade de Deus? Por que Naamã, dentro dos planos de Deus, foi curado, foi salvo? Por causa de uma menina, entre 12 e 15 anos, que no meio de uma luta, de uma provação, manteve a perseverança em Deus. Manteve uma fé vigorosa em Deus e na sua palavra. Manteve sabedoria com 12, 15 anos. Então, adolescente não tem desculpa não, viu? Não existe desculpa para pecado em idade nenhuma. E não teve um coração dividido entre Deus e o diabo. Perseverança, fé vigorosa, sabedoria do alto e não tinha um coração dividido. O que essa menina conseguiu fazer hoje, com os recursos que nós temos, nós não conseguimos. É uma vergonha a gente analisar a nossa vida à luz dessa. Eu não sei a de vocês, a minha é. Eu me sinto envergonhado comparar a minha vida, a minha teologia, as oportunidades com a vida dessa menina e ver o que ela faz e nós não fazemos. Eu não sei, meus irmãos. Os tempos são difíceis. Mas, diz o apóstolo João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou nós mantemos essa fé vigorosa, nós mantemos o padrão cristão, e nós influenciamos o mundo, ou nós diminuímos a nossa fé e o mundo nos influencia. Ou nós vencemos com os valores cristãos, que são difíceis, humanamente falando, mas são fáceis quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e vencemos o mundo, ou o mundo vai vencer cada um de nós. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não temos motivos de desanimar na fé por causa de lutas. Não temos desculpa de desanimar na nossa fé por causa de provações. Não temos desculpa de deixar de falar de Deus, por qualquer que seja o motivo que você queira. Não temos desculpa de deixar de amar o próximo como a nós mesmos e, acima de tudo, amar Deus sobre todas as coisas. Não temos desculpa. Algum tempo atrás, um pastor lá de São José dos Campos escreveu uma canção. O Atitude de Amor pode subir. Essa canção falava dos planos de Deus. A canção dizia que Deus tem um plano e o plano de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus são sempre perfeitos. Se aquela menina perguntasse, meu Deus, por que deixou que meu país fosse invadido por um país pagão? Por que deixou destruir o templo? Por que deixou matar minha família? Por que deixou que eu viesse cativa para este mundo? Se aquela menina perguntasse a Deus, Senhor, por que eu estou aqui em terra estranha? Numa casa estranha, em reis estranhos, em cultura estranha, em língua estranha. O Senhor não está vendo, Senhor, a minha luta? Se ela ficasse parada murmurando da sua situação, ela não seria o que ela foi. Mesmo naquela terra estranha, mesmo naquela situação, ela confiou que Deus estava no controle. Que Deus tem um plano. Que Deus sempre tem razão nos seus planos nas nossas vidas. Aquela menina conseguiu viver o que Tiago disse, tende por toda alegria o passar por várias provações. O que você leu, reverendo Elias, em Hebreus capítulo 12.
Jesus suportou toda aquela cruz, todo aquele sofrimento, por causa da alegria depois da cruz. Eu não sei dos planos de Deus para a minha vida, daqui para frente. Não sei dos planos de Deus para a vida dos irmãos. Eu só sei como que nós temos que viver olhando para os planos de Deus. Eu não sei quantas lutas nós teremos ainda pela frente, quantas vitórias. Eu sei como eu tenho que enfrentar tanto as vitórias como as lutas. Eu não sei. Amanhã pode ser que Deus me leve. Ou até hoje, sei lá. Mas eu sei que o plano de Deus para a minha vida não falhou. Eu sei que o plano de Deus para as nossas vidas não vai falhar. Ele sempre, sempre faz o melhor por nós. Posso ouvir um amém? Temos a letra lá? Temos a letra? Bênção. Eu queria cantar essa canção com os irmãos, com atitude de amor. Gostaria que vocês aprendessem. É mais uma canção que vai fazer parte do Ministério Atitude de Amor. Nós estamos procurando sempre colocar músicas novas no Atitude. Gostaria que vocês ficassem de pé. E nós terminássemos essa palavra cantando essa canção. Lembrando sempre do que eu falei. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está no controle. Temos que ter apenas perseverança, sabedoria, fé, e não podemos ter um coração dividido. Amém. Ei. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova o seu servo, lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz. Em breve nos dá sua paz. Quando as trevas se impõem e eu olho pra cruz, submeto-me ao Mestre Jesus. A paz dele vem e o medo se vai. Não olho para trás. Regozija em Deus e os erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar e purificar, como ouro então será. Provações posso ver, todas vêm do meu Deus. Em amor fortalece os seus. O Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus que os erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar e purificar, como ouro então será. Regozija em Deus que os erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar e purificar, como ouro então será. Como ouro então será. Como ouro então será. Regozija em Deus. Não tem erros na nossa vida. Deus está no controle. Regozija.
Provações vêm de Deus. Eu quero também comunicar à igreja e alegrar junto com a igreja. Eu estava com saudade já, eu estava perguntando cadê a minha azeitada. A Ieda está de volta. Nós louvamos a Deus pelo seu retorno. Ieda está fervendo no azeite da graça. Estava com saudade disso. Seja bem-vinda. Vamos dar a bênção apostólica. Depois cumprimente cada irmão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sabe todas as coisas, que está no controle das nossas vidas, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que é nosso Pai, meu Pai, seu Pai, e a consolação do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos dá a paz, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, não somente aqui, mas em toda a terra e para todo sempre. E a igreja diga, aplauda o Senhor, cumprimente seu irmão. Regozija em Deus, e os erros não faz, Ele sabe o fim.